tô aqui com a Dani Feng Shui. Bem-vinda, minha querida. A gente tava, na verdade, babando, né? Porque é muito bonito esse Lindo, show. lindo Né? demais. Gente, o estúdio parou. Isso aqui tá lotado, todo mundo assim, ó, babando. Nossa, que coisa linda. E a gente veio pro lado de cá pra falar de Feng Shui, porque beleza e vida, e esse trabalho do Feng Shui é vida plena, né? Total. É impressionante como hoje eu acho que a gente precisa somar as coisas. Porque a vida tá tão estressante de todas as formas, né? As pessoas sentem isso, a gente já acorda às vezes cansado, a gente falou ali da questão da menopausa, tem períodos da vida. E às vezes a nossa casa, com simples coisas que você vai nos ensinar, podem mudar tudo. Né, Exatamente. Dani? Explica para quem não sabe exatamente o que é. É Feng Shui ou Feng Shui? Tem gente que fala Feng Shui, tem gente que fala Feng Shui, Feng Shui. O importante é aproveitar dessa técnica que está aí disponível para todo mundo e ela pode sim ser muito simples, né? Tá. O Feng Shui ele tem uma premissa que a nossa casa é o nosso templo. Certo. E se a gente não estiver bem dentro do nosso templo, a gente não vai conseguir ser bom em nenhuma outra área da nossa vida, Concordo. né? Então a gente não vai conseguir ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional, não importa. A gente precisa estar bem dentro de casa para recarregar essa energia para conseguir desempenhar os nossos papéis que são tantos lá fora, São né? tantos. O que tira energia da casa? Pensando desse ponto de vista do Feng Shui, né, gente? Claro que a gente não vai entrar aqui numa questão de fé, Claro. de outras coisas, Eu né? acho até muito legal você falar isso, porque o Feng Shui ele não tem nenhum vínculo religioso, por Aham. exemplo. Então ele é uma técnica dentro da medicina chinesa. Vocês acabaram de falar da acupuntura. O Feng Shui nada mais é do que a acupuntura que a gente faz dentro da nossa casa. Tá. Então não tem vínculo religioso, não tem Nada nenhum disso. tipo de Até a gente tem essa imagem para mostrar. Exatamente, essa é a nossa bússola, né? A base do Feng Shui, que é esse octógono, que vão ter todas as áreas da nossa vida. E Aham. cada área da nossa vida é associada a um elemento da natureza. Tá. Então eu quis trazer aqui que com objetos muito simples que a gente já tem na nossa decoração, a gente pode trazer esse equilíbrio dos elementos da natureza dentro da nossa casa. Que Tá. nada mais é diferente do que acontece na própria natureza em si. Então, para a gente ter uma árvore, uma planta crescendo, a gente vai precisar do elemento água. Entendi. São pra- os elementos. Exatamente. Tá. Então, cada elemento da natureza vai depender do outro para crescer. Então, a gente não tem uma boa madeira se a gente não tiver uma água, assim como a gente não consegue produzir o fogo se a gente não tiver a madeira. A madeira, Agora, imagina se a gente coloca tudo isso ao contrário, né? Então, a gente coloca a água apagando o fogo queimando a madeira, a gente começa a ter o desequilíbrio. Então, o Feng Shui nada mais é do que a gente pegar a decoração que a gente já tem, sem precisar mudar a decoração grande, né? Não tem Aham. obra, não tem reforma, não tem Nada pintura, disso. nada disso. Tá. A gente só vai alinhar a própria decoração da tua casa de acordo com aquela bússola Tá. que a gente localiza. Ele é um baguá individualizado para cada Sim, casa, porque né? tem que entrar na planta, Exatamente, né? a gente faz esse estudo da planta e aí, a partir dessa planta, a gente vai achar onde está a sua saúde, seu relacionamento, sua prosperidade, seu trabalho, sua família, filhos, enfim. Tá. A gente consegue abordar todas essas áreas Olha e só. colocando esse elemento da natureza, que é aquela velhinha que você tem ali perdida, um objeto de madeira que você já tem, um móvel, uma planta, um objeto em metal, uma pedra natural, enfim. A gente vai organizar Nos isso da melhor ambientes. maneira, nos ambientes, para a gente ter esse ciclo construtivo. Muito legal. Vamos lá, a gente tem algumas fotos para mostrar para vocês, mas antes eu queria começar com umas diquinhas muito legais. Primeira coisa, conta pro pessoal o que é isso, o que você me contou durante o intervalo do sol da tarde. O sol da tarde, ele é um sol que ele é desgastante para a nossa vida, né? Então, o sol da manhã, ele vai trazer toda aquela vitalidade, a disposição, a energia para a gente desempenhar os nossos papéis. Tá. E o sol da tarde, ele já é de recolhimento, ele já vai tirar essa energia. Então, ele deixa a gente mais cansado, mais desgastado, É impressionante. mais ansioso, mais estressado. Então, a gente pode fazer a conversão desse sol se a sua casa, por exemplo, tiver esse sol. Gente, eu tava falando Da pra tarde. ela, eu tenho, e meu marido sabe disso, ele tá aí, eu tenho pavor do sol da tarde. Eu chego quando tá entrando o sol, eu vou fechando tudo e me incomoda e eu não entendia, né? Porque eu
enfim, sol também é vida e tal. Mas é por isso, desse horário, ele já é um sol que não tem energia. Ele tá se pondo, ele tá perdendo a energia, né? Então a gente Menina, tem o faz ápice muito do sentido. sol ao meio-dia. É. Que é aquele sol forte, ele tá no ápice energético dele. E a partir das 2 horas da tarde, ele começa a ser esse sol que a gente fala que é um sol chá. Que Que rouba já vai energia. roubando a nossa energia vital. É. E uma dica legal, fechar a janela só não vai resolver, porque ele continua batendo na tua casa, Aham. então a energia dele continua entrando. Por isso que a gente usa o captador para converter Aí, ele vai converter em arco-íris. em arco-íris. Então, esse cristal é um cristal específico, tá? Não é qualquer cristal. Tá. Então, ele precisa ser um cristal egípcio ou Swarovski, que é a melhor Tá. qualidade que a gente tem, mas o Aham. egípcio é uma intermediária. Que legal. Que ele vai fazer essa conversão. Então, ele tem esse fio de aço. Você vai colocar ele na tua janela. Aham. E a hora que o sol bate nesse cristal, faz um arco-íris lindíssimo que transforma isso em energia vital. Já amei. E é lindo, Ó, né? e é lindo. E que legal. E pra mim faz muito sentido isso que você tá falando. Então, essa é a dica desse cristal. Vamos falar um pouquinho da água? A água no Feng Shui, ela vai representar dinheiro. Então, pra gente, dinheiro é água. Então, aquela dica básica do Feng Shui. Se você tem vazamento, infiltração, torneira que pinga, conserta imediatamente. Porque enquanto você tá perdendo água na tua casa, automaticamente você tá perdendo dinheiro também. Então, é impossível prosperar se a gente não consegue consertar esses problemas de fluxo de água, né? E se tem, por exemplo, no apartamento de cima e dá um problema na sua casa? Eu sempre brinco, é mais barato consertar do que ficar brigando com o seu vizinho. É, porque também é um problema. Porque também é um problema. Então, sempre que você tiver com um problema hidráulico na tua casa, você tem a tendência de estar perdendo dinheiro. E eu brinco que é uma bola de neve, né? É. Começa o vazamento, a gente deixa pra amanhã, aí amanhã sobra não sobra o dinheiro. Aí, se não sobra o dinheiro, você não arruma o vazamento, vai ficando mais sem dinheiro. Então, é mais fácil consertar imediatamente pra gente conseguir quebrar esse fluxo. E a gente pode ter, então, um aparelho como esse também, Uma fonte. uma fonte em qualquer ambiente? Eu gosto muito de utilizar, se você já conhece o Feng Shui da tua casa, nas áreas de prosperidade e trabalho, né? Tá. O trabalho, ele também é regido por esse elemento água e a prosperidade, ela vai trazer esse fluxo financeiro. O dinheiro que eu ganho, eu gasto e ele volta pra mim. Eu ganho, eu gasto e ele volta pra mim. Tá. Uma dica fácil pra quem quer ter uma ideia de onde estão essas áreas aí na Aham. casa de vocês, né? A parte mais distante da porta de entrada, no fundo, à esquerda, geralmente é a prosperidade de todo mundo. Então, se a gente estivesse aqui no estúdio e aqui fosse a nossa porta de entrada, lá naquele canto esquerdo mais ao fundo, Tá. seria a prosperidade da gente. Já imaginei. Tá? Já achou aí na sua Já. casa? E a área do trabalho, se você imagina a entrada da tua casa, Aham. você divide essa entrada mais ou menos em 3 partes iguais. Tá. A do meio é sempre a do trabalho. Do trabalho. Não necessariamente a porta de entrada, como muita gente acha por aí, né? Olha só. A porta pode estar na esquerda, por exemplo, que seria a área da espiritualidade. O meio é o trabalho e aqui é amigos e viagens, por exemplo. Entendi. Se a porta está no meio, a porta é o trabalho. É o trabalho. E aí a fonte de água na área do trabalho, ela vai trazer mais trabalho, mais coisa acontecendo, mais movimento profissional. Então, tô desempregada, tô sentindo a minha vida meio parada, meio estagnada, não tô vendendo, não tô com cliente. Fonte de água ajuda Fonte de muito água. a movimentar essa carreira. Que bacana. E pode ser uma fonte pequenininha. Até bebedouro de gato, Carol. É, Pode, não tem problema. O que importa desde que é a água faça ela em movimento. em movimento. Ela vem, ela volta. E hoje em dia tem tanto modelo, né? Tem coisas mais esotéricas para quem gosta, mas eu tenho clientes que são mais cleans, arquitetas e tudo mais, Aham. que gostam de coisas mais discretas, mais bonitinhas, sem muita decoração, movimentando a água, a tua carreira e o teu dinheiro vão estar movimentando também. E o que a gente deve colocar ou atrás da porta de entrada ou do lado de fora, né? Ali quando alguém chega e olha, enfim. Tem isso também? Ter uma entrada agradável, né, é muito bom. Então, plantas naturais são sempre bem-vindas no Tá. Feng Shui. A ideia, independente do que você tenha na entrada da tua casa, é ter uma entrada convidativa. E o mais importante, uma dica que eu acho que muitas pessoas não usam no dia a dia, entra sempre pela porta principal. Tá. Essa história de entrar pela cozinha porque é mais fácil, a prosperidade ela não entra
se não for a nossa porta mais bonita. Então, entrar pela nossa porta principal vai significar ter oportunidade, ter dinheiro, ter prosperidade. E Olha. se entra pela porta da cozinha, sabe o que pode acontecer? O quê? Engordar. Gastos excessivos com comida, aumento de peso, problemas relacionados à alimentação, diabetes, colesterol alto, enfim. Então, entrar pela porta da sala também vai trazer esse benefício. Olha, vocês sabiam disso? Ó, Dorinha, você viu, Dorinha? Sabe tudo aqui. Agora, importante. espelho. Como é que é o espelho? Como é que ele nos ajuda? E, claro, se ele nos atrapalha também. O espelho, ele vai sempre dobrar a energia. Então, é importante que a gente coloque ele em locais que vão dobrar aquilo que a gente quer ver. Tá. Então, por exemplo, a gente nunca vai querer dobrar um banheiro. Então, um espelho em frente a uma porta de banheiro, terrível. Ah, terrível. Você tá dobrando toda a parte ali de falta de dinheiro, de falta de saúde, que são essas características que um banheiro ele tem ali na casa quando não Ixi. cuidado, né? Claro. O meu tem a coisa e a porta é atrás. Você reflete o banheiro? Você dobra ele? Não, a porta. A porta do banheiro, não pode. Não pode. Não pode Tirar, tirar. tem que tirar. Você dobra o banheiro. O banheiro a gente sempre tenta sumir com ele. Aí você pega e dobra o banheiro. Você até falou uma coisa muito legal no seu Instagram ontem, que você adora o lavabo, né? É. E isso é muito importante, gente. Se a gente tem banheiro, a gente precisa amar o banheiro como se fosse a coisa mais importante da nossa vida. Então deixa ele bem lindo. Bem lindo, sempre em uso. Inutilizar banheiro não é legal. Tá. Transformar ele no quartinho da bagunça, depósito, nada. Nada. Usa o banheiro, deixa a água limpa ali circulando. Pode Tá. pôr uma plantinha, uma fonte de água. Legal. Uma outra dica bem legal é o arroz, que a gente pode ter ali atrás do vaso sanitário também. Então, ai, olha lá, gente, adorei essa. Quem não quer, né? É o ladrão do nosso dinheiro, é por ali que vai roubar. A privada? A privada. Por quê? Por ali que vai roubar toda a nossa saúde e nosso dinheiro. Imagina, é um esgoto aberto. Hoje a gente colocou uma cerâmica bonita, a gente deixou ele decorado, enfeitado, mas o que que ele é? O local que a gente deposita tudo aquilo que não serve pra gente, os nossos dejetos, o que não servem mais. É verdade. É aquele esgoto aberto ali o tempo todo, né? E como é que a gente faz, então? Então, o banheiro, ele sempre vai ser o lugar que vai roubar a saúde e dinheiro. Isso é Tá. inevitável. Então, a gente precisa deixar ele sempre bonitinho, em uso, plantinha natural, fonte de água, uma essência, um cheirinho gostoso ali dentro. Legal. Por exemplo, um cheirinho de alecrim, eu amo, porque Tá. ele ajuda a renovar essa energia de esgoto. E essa dica é muito legal, que ela funciona como se fosse uma mãozinha que vai ajudar a segurar essa saúde e dinheiro de vocês também. Então a gente coloca o arroz, assim, né? Só Dentro, um potinho com arroz pequenininho, cru, aberto. Tá, E eu gosto de usar sempre um potinho transparente. tá. Então, o que você vai acontecer, né? Quando você colocar ele atrás do teu vaso sanitário, você pode observar que ele vai mudar de cor. Ou não. Tem casa que fica roxo, preto, marrom, vermelho. Pode ficar qualquer cor que você imaginar. Que parece que tá levando essa energia. Ele tá sugando essa energia, ele é como se fosse uma mãozinha. Então, quanto pior tiver a energia daquele banheiro, mais colorido ele vai ficar. Tá. Quando a energia estabiliza, ele não muda mais Não de muda cor. mais de Esse aqui cor. eu tirei do meu vaso sanitário hoje e trouxe pra cá. Aqui, ó. Ele tá branquinho. É atrás do vaso. Atrás do vaso, no No chão, chão. ali, escondidinho. E aí vai Faz observando. isso hoje, Mudou gente. de cor, joga fora, fora. e coloca um novo arroz ali no lugar. Sensacional. Nós vamos fazer o seguinte, gente, a Dani, surreal, né? Ela tem que vir toda semana, gente. Me Não é convida essa? que eu venho. A gente vai falar do estúdio, de todos os ambientes da casa, que é bom demais. Vamos voando pro intervalo. A gente volta com a Dani para pegar perguntinhas do público, tá? E, claro, com o nosso querido Thiago Arancan. Não sai daí que tem um monte de dica que a gente vai contar só daqui a pouquinho.